Ensino bíblico, louvores, oração pela sua vida. Começa agora o seu programa Aprendendo a Palavra. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Muito boa tarde, queridos ouvintes. A paz e a graça de Jesus estejam com vocês. Muito bem-vindos todos vocês, queridos, a mais uma edição do seu programa Aprendendo a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa e nós estamos juntos aí para mais uma tarde aí, mais um período na presença de Deus, aprendendo sobre a sua palavra, aprendendo mais de Jesus, recebendo aqui a direção, a instrução desse Deus que é tão especial, não é? Que é tão maravilhoso, que é tão amoroso e que não faz mistério para nós. Ele deseja realmente se revelar, não é? Ele tomou todo cuidado, todo carinho com a nossa vida quando ele registrou a sua palavra ao longo de tantos anos, né? A palavra de Deus aí foi escrita, Deus aí utilizou homens e mulheres de Deus, né? Inspirou essas pessoas para escrever ao todo 66 livros, queridos. Olha só que mensagem, que revelação completa, né? 39 livros que compõem o Velho Testamento ou a Velha Aliança, que foi tudo o que aconteceu desde a criação do universo, do ser humano, desde o dia em que o ser humano decidiu viver longe de Deus, sem obedecer às orientações de Deus, até tudo o que aconteceu antes da chegada de Jesus, antes do verbo, né, da palavra de Deus se fazer carne, do nosso querido Deus, que é Jesus, se fazer carne e adotar o nome de Jesus. E aí depois vem um Novo Testamento, ou a Nova Aliança, que é justamente esse período que começa com a vinda de Jesus em carne, né? Com Jesus descendo dos céus, como ele mesmo disse, né? Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Olha que beleza! Fazendo aí uma comparação com o que aconteceu com o povo de Israel, não é? No Velho Testamento, quando o povo de Israel deixou o Egito, saiu da escravidão, não é? Depois daquela libertação maravilhosa que Deus fez, aí andando pelo deserto, o povo não tinha comida mais, a comida tinha acabado, e aí Deus derramava todo dia o maná. Não sei se você já ouviu essa passagem, não é? Era um floco, né? Alguma coisa parecida com um cereal, como um sucrilhos hoje assim, que descia do céu todos os dias para alimentar o povo. E aí só descia a quantidade certa para um dia. E quem guardasse de um dia para o outro, estragava esse alimento. Quer dizer, todo dia o pessoal tinha que aprender a depender de Deus, né? E aí esse é o nosso querido Jesus. Esse maná que desceu do céu no Velho Testamento era uma sombra, era um sinal, uma amostra grátis, vamos dizer assim, do que seria quando Jesus viesse. E veio, não é? O nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que é o pão vivo, aquele que é a verdadeira comida, não é? Aquele que... Por que diz que é a verdadeira comida? Porque o alimento que Jesus nos dá alimenta a nossa alma, o nosso espírito. E é isso que verdadeiramente nos mantém vivos, né? Nos mantém acesos, de pé. A pessoa que pode até estar com o corpo em ordem, mas se a alma e o espírito estiverem mal, aí o corpo sente, não é?
que a alma e o espírito estão maus, e aí acaba caindo o corpo também, né? Então, o que a gente tem que buscar em primeiro lugar é o alimento espiritual, né? Que está aqui à nossa disposição. Olha que beleza! A Bíblia, Palavra de Deus, toda em português, né? Tem várias versões, tem versões mais fáceis, com palavras mais fáceis para você poder entender melhor. Você tem versões com letra grande e letra pequena na internet, no tablet, no celular. Quer dizer, a Bíblia fartamente disponível aí, né? De graça até, se você quiser. E mais, né? Nós, graças a Deus, vivemos num país onde há liberdade de culto. Então você pode ler a sua Bíblia em qualquer lugar, em casa, no trabalho, no intervalo, né? Claro, do trabalho, na rua. A gente pode se reunir em nome de Jesus, não há nenhum medo de perseguição, de nada. Então, glória a Deus, vamos aproveitar, né? Temos aqui esse programa na rádio, essa rádio abençoada aqui, a Rádio Renovação FM 89.1, onde pelas ondas do rádio aí milhares de pessoas acompanham os irmãos e irmãs que ministram aqui na rádio, louvores, pregações, ensino, a palavra de Deus e tudo mais. Olha só que paraíso a gente vive, não é? Enquanto isso, existem países por aí onde não é permitido pregar a palavra de Deus, né? Existem países por aí, principalmente os países muçulmanos, onde se você apenas estiver portando uma Bíblia no seu bolso, na sua bolsa, isso é suficiente. Se você for parado pela polícia e lhe revistarem e encontrarem uma Bíblia, já é suficiente para você ser condenado à morte. Imagine você. Isso mesmo que você ouviu, ouvinte. Parece uma coisa selvagem, né? Parece que é uma coisa que não existe, mas é o que está acontecendo agora, nesse momento que nós estamos falando. Milhares aí de cristãos estão sendo torturados e mortos pelo mundo apenas porque são cristãos. Não é porque estão cometendo algum crime ou porque estão promovendo algum tipo de revolta ou levante, nada disso. Apenas pelo fato de terem deixado uma fé outra qualquer que tivessem e terem abraçado Jesus, terem crido na Bíblia, né? Esses irmãos e irmãs estão sendo presos, estão falando para eles: olha, negue a Jesus aí e aceita esse outro aqui. E a pessoa que fica firme em Jesus, ela é executada. Veja que coisa. Então nós temos que dar glória a Deus pela nossa liberdade aqui no Brasil, né? Se por um lado isso é bom, porque permite que a gente fique à vontade, por outro lado tem um efeito negativo, porque esses irmãos que se converteram nesses países onde são perseguidos, eles realmente sabem o que é depender de Jesus, né? Eles realmente creem. Você imagina uma pessoa chegar para você com uma espada e dizer: vou cortar sua cabeça se você não negar Jesus, né? E aí você realmente precisa estar firmado na rocha para dizer: eu não nego, estou pronto para ir para a glória, né? Se me matar agora, amém, estarei com Jesus. Então aí a pessoa aprende a viver pela fé. Já nós aqui no Brasil, como é muito fácil, né, ter acesso à Bíblia, ter acesso ao conhecimento bíblico, a igrejas, a grupos de ensino bíblico, então diante da facilidade, a gente aqui muitas vezes se acomoda, não é? A gente fica assim: eu não vou hoje não, eu não vou não porque estou cansado, né? Eu não vou hoje não para o grupo bíblico porque eu tenho uma coisa para fazer. Aí é uma coisa bem bobinha, né? Bem sem importância. Eu não vou para o culto não porque chegou uma visita, né? Chama a visita, leva junto. Olha, eu estava indo para o culto aqui, você chegou para me visitar, que bênção, vamos juntos adorar a Deus e na volta a gente conversa, né? Então são alguns exemplos interessantes. Chegou até outro dia um irmão compartilhando comigo um testemunho
de um dos irmãos que prega a palavra nesses países onde é proibido, né? Então, o irmão contando que lá todos se reúnem escondidos e realmente as pregações têm que ser com pouca luz para que ambiente, né, para que ninguém descubra onde eles estão. Às vezes se reúnem no meio do mato, né, para que as autoridades não prendam os pregadores nem as pessoas que vão ouvir a palavra. E aí, num dado momento, esse irmão veio para o Brasil para contar, não é, como é essa realidade. E aí, num dado momento, a igreja aqui no Brasil quis levantar uma oração pelos irmãos, não é, que estão pregando nesses lugares proibidos e tal, correndo risco de vida, inclusive. E aí, o Espírito Santo dirigiu a esse irmão e ele pediu a palavra e disse: olha, o Espírito Santo está me dizendo aqui que, na verdade, somos nós que temos que orar por vocês aqui no Brasil. Porque lá o Senhor já está conosco, nós estamos ali na perseguição, mas a perseguição está nos fazendo crescer e crer e confiar plenamente em Jesus. Mas nós queremos orar por vocês aqui, a Igreja do Brasil. Nós queremos orar porque vocês estão sentados aqui nesse templo, com ar-condicionado, com cadeiras confortáveis, né, estofadas, no maior conforto, na maior proteção. E esse conforto, essa facilidade tão grande leva muitas pessoas a não realmente estarem firmados na fé, porque não estão em combate, né? E a gente sabe pela palavra de Deus que existe um combate espiritual, né? O apóstolo Paulo nos adverte dizendo que devemos nos vestir, não é, de toda a armadura de Deus para resistir às ciladas do diabo, né? Nos adverte que a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, não é contra as pessoas, mas é contra as forças espirituais nas regiões celestiais. Então, existe esse combate, e quando o soldado ele está na guerra, então ele está bem adestrado, ele está bem afiado, não é, para o combate. Ao contrário, quando o soldado está no quartel só dormindo, descansando, não é, no ar-condicionado, na tranquilidade, a tendência, claro, é que o soldado esteja mais relaxado, não é, mais tranquilo, e aí não esteja tão apto para o combate, não é tão apto para vivenciar assim, uma fé sobrenatural. Então, glória a Deus por isso, né? Ainda bem que a gente tem essa facilidade, mas não vamos deixar, queridos, que essa facilidade atrapalhe a nossa intimidade com Deus, que a gente, por ser tão fácil como é aqui no Brasil, que a gente não acabe relaxando e colocando Deus para lá, assim, em segundo plano, ou depois eu me preocupo com Deus, depois eu vou buscar Deus, né? Que a gente esteja aí com o coração aberto para poder aproveitar essa maravilha que é a presença de Deus, né? E aí, nós estamos aqui, você sabe, nesse nosso programa, o Espírito Santo dirigiu que a gente precisava, nós fizemos aí uns 80 programas de temas específicos, mas logo em seguida o Espírito Santo dirigiu para que a gente pudesse ler a Bíblia em sequência, explicando direitinho, porque tem muitos irmãos ou mesmo pessoas que ainda não entregaram o governo de suas vidas a Jesus, que ainda não tiveram essa oportunidade, né, de ler a Bíblia inteirinha na sequência. E é algo, querido, que você precisa fazer. A primeira vez na sua vida você precisa fazer isso. Deve ser assim um objetivo. A gente está aí começo do ano, né, agora em janeiro. Muita gente traçou planos, né, objetivos para o ano. Se tem uma coisa que você precisa fazer, é justamente colocar esse objetivo na sua vida. Eu preciso ler a Bíblia todinha, de capa a capa, do começo ao fim, para que eu possa conhecer plenamente a mensagem de Deus para mim, a revelação. Ora, afinal, Deus teve esse trabalho de usar homens e mulheres inspirados para escrever esses 66 livros da Bíblia, os 39 do Velho Testamento, os 27 do Novo Testamento,
E Deus teve o cuidado de preservar esses livros, essa palavra, desde 1500 a.C. Então, veja quanto tempo faz, né? Já estamos em 2016, 17, aliás. Então, já fazem 3.517 anos que essa palavra vem sendo preservada para nós. Então, é algo precioso, né? Algo riquíssimo que a gente tem que a gente precisa conhecer para que a gente tenha uma vida de qualidade aqui na Terra e também na eternidade, né? Quando nós partirmos aqui dessa Terra. Então, nós estamos nessa jornada aqui no programa. E aí, claro, existem várias estratégias, né, para você ler a Bíblia completa, né? Tem alguns que preferem começar do livro de Gênesis, que é o primeiro livro do Velho Testamento, o primeiro livro da Bíblia, e seguir nessa sequência até o fim, que é uma leitura do começo ao fim mesmo, né? Tem outros que preferem ficar lendo um capítulo do Novo Testamento e um capítulo do Velho Testamento, e assim ficar salteando, né? Nós aqui no programa adotamos a seguinte estratégia. A gente começou sim em Gênesis, mas a gente só leu o capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis, que é para a gente entender como foi criado o universo, como foi criado o ser humano e como, no capítulo 3, o ser humano decidiu que não queria mais viver sob a orientação de Deus. O ser humano decidiu que era melhor seguir a orientação do diabo. Então, desmanchou a aliança com Deus e construiu uma aliança com o diabo. Por vontade própria, livre-arbítrio, nossos primeiros pais, Adão e Eva, fizeram isso. Então, daí para frente, o Velho Testamento todinho é Deus arquitetando e fazendo os preparativos para um plano para que o ser humano pudesse ter a oportunidade de voltar a ter comunhão, a ter intimidade com Deus, a ter paz com Deus, não é? O ser humano decidiu viver em guerra com Deus, né? Decidiu viver rebelde ao que Deus gostaria. Então Deus ficou preparando esse plano, e aí esse plano começou a ser executado com a chegada em carne de Jesus. Então aí se inicia o Novo Testamento, e aí começa a execução do plano de Deus para abrir essa porta de retorno do ser humano para a sua presença. E aí essa execução é feita, ela é narrada nos 4 evangelhos, né? Em Mateus, Marcos, Lucas e João. Como nós vivemos hoje, em 2017, depois de Cristo, então é mais urgente que a gente conheça logo como foi a execução desse plano de salvação. Por isso que a gente, quando acabou o capítulo 3 de Gênesis, a gente pulou logo para o Novo Testamento para a gente poder ver. Então já lemos aqui o Evangelho de Mateus, junto com você, o de Marcos, o de Lucas, e já estamos no de João. E vamos continuar hoje a partir do capítulo 16 de João. Então você já abre a sua Bíblia aí, em João, capítulo 16, versículo 1. E aí nós vamos concluir o Evangelho de João, o que vai concluir a narrativa, né? Você vai entender como o plano de salvação foi executado, e em seguida nós vamos continuar no Novo Testamento, a partir do livro de Atos dos Apóstolos, que é o que vem depois de João. A gente vai então saber como esse plano de salvação foi propagado, né? Porque uma coisa é ele ser executado. Onde o plano da salvação foi executado? Qual foi o plano da salvação? O plano foi esse, bem simples, que o nosso Deus amado, a segunda pessoa que forma esse Deus, que é um único Deus formado por 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a segunda pessoa, Jesus, a palavra de Deus, decidiu vir à Terra, se fazer carne, viver como um ser humano comum, como um servo de Deus, do Pai, e cumpriu toda a lei que foi dada a Moisés da parte de Deus. Foi o único ser humano
e cumpriu toda a lei, ou seja, era inocente, sem pecado, e ele se ofereceu para pagar a conta do pecado meu, seu e de toda a humanidade. Então foi para a cruz, recebeu o castigo que era para nós naquela cruz, morreu, como nós estávamos destinados à morte por essa rebeldia contra Deus, só que ele ressuscitou, ele venceu a morte e o pecado e voltou para o céu. Então aí está a nossa vitória. Então isso tudo aconteceu aonde? Lá numa remota região do Oriente Médio, não é? Próximo a Jerusalém. E você imagine, não é? Isso aconteceu há 2000 anos quase atrás, 1980 anos atrás, 1990 anos atrás, quando Jesus tinha 33 anos de idade, morreu, ressuscitou, subiu aos céus. Então, se esse fato permanecesse lá, conhecido apenas lá em Jerusalém e nos arredores de Israel, então nós hoje aqui no Brasil, imagine, tem um oceano aí nos separando, né? Oceano Atlântico separando aqui o nosso Brasil da terra de Israel, né? Ainda tem um mar Mediterrâneo também, depois que você vence o Oceano Atlântico, né? Então estamos muito longe. Como é que esse plano de salvação chegou até nós, não é? Até aqui tão longe, graças a essa propagação, não é? Desse plano de salvação, que Jesus chama de evangelho, não é? Que é uma palavra grega que quer dizer boa notícia. Então essa é a boa notícia. Seres humanos da terra, ouçam. Existe uma boa notícia. Qual é? O nosso Deus, vendo que nenhum ser humano tinha condições de providenciar sua própria salvação, sua paz com Deus, sua volta à presença de Deus, então nosso Deus querido veio Ele mesmo em pessoa, se esvaziou da sua condição de Deus, veio para a terra como ser humano comum e aqui pagou o preço no nosso lugar. Essa é a boa notícia que foi propagada, não é, divulgada pelos 4 cantos do mundo, e hoje praticamente toda a humanidade tem acesso a esse evangelho, essa boa notícia, não é? Muitos lugares ainda não têm acesso, mas muitos lugares já têm acesso, graças às comunicações, às viagens missionárias, né? Então, é o que a gente vai ver do capítulo do livro de Atos dos Apóstolos até o fim do Novo Testamento. A gente vai ver muito como foi essa propagação do Evangelho pelo mundo e como foram os ensinamentos, como esses primeiros cristãos, não é? Essa igreja primitiva, esse grupo, vamos lembrar que igreja vem da palavra grega eclésia, que quer dizer grupo de pessoas, não quer dizer templo, não é? Então, como esse grupo de pessoas que começou a se reunir, a aprender, a praticar os ensinos de Jesus Cristo, os cristãos, por isso foram chamados cristãos, como foi que esse grupo foi aprendendo e foi crescendo pelo resto do mundo. Então, é disso que trata o Novo Testamento, encerrando com a revelação maravilhosa lá de Apocalipse, não é? Que em grego significa revelação, não é? Não significa fim do mundo, como muita gente pensa. Então, esse é o nosso plano, não é? Nós vamos aí, dando então continuidade, a gente vai agora para o capítulo 16 de João, né? Estamos aqui na nossa jornada, não é? E aqui tem uma coisa linda, Jesus já falou um pouquinho no capítulo 14, no capítulo 15, sobre o Espírito Santo, a quem ele chama aqui de o Consolador, com C maiúsculo, né? Ele terminou o capítulo anterior, o capítulo 15, que é o famoso capítulo da videira, né? Jesus dizendo, eu sou a videira e vós os ramos, né? Quando Jesus diz, sem mim nada podeis fazer, uma coisa maravilhosa. E ele termina o capítulo anterior falando disso, do Consolador, do Espírito da verdade, né? Que aquele que crê em Jesus e segue Jesus pode receber, né? Mas que
aquele que crê nas regras do mundo e segue as regras do mundo não pode receber. Então aqui no capítulo 16, o título aqui da minha Bíblia já é A Missão do Consolador. Olha que coisa linda. Vamos conhecer um pouco mais sobre o Espírito Santo. Já sabemos, em capítulos anteriores, que o Espírito Santo é o nosso professor, que nos ensina todas as coisas. O Espírito Santo é o nosso consolador, que nos consola quando a gente está triste. E ele não nos deixa esquecer de tudo que Jesus falou. Então já aprendemos essas funções do Espírito Santo, né? Vamos aprender um pouco mais agora. Então vamos lá, João, capítulo 16, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus, ó. Jesus falando, tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas. Mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Olha que coisa Jesus está dizendo. Então Jesus estava dizendo para os apóstolos, olha pessoal, eu vou ser preso, torturado, vou morrer na cruz, mas eu volto, viu? Eu volto, vou ressuscitar e vou vencer a morte. E aí os apóstolos estavam tristes, discípulos chateados. E aí ele disse, eu estou dizendo logo para vocês que isso vai acontecer, para vocês não se escandalizarem quando acontecer, né? Vocês não ficarem tristes, pensando que tudo acabou. Só que é uma pena que não adiantou, né? Quando Jesus foi preso, a gente vai ver, já vimos, né, nos outros evangelhos, vamos ver nesse também, que os apóstolos não lembraram dessas palavras, né? Ficaram tristes, pensaram que tudo tinha acabado. Só foram lembrar depois, quando Jesus ressuscitou. E aqui Jesus está dizendo, olha, eles vos expulsarão das sinagogas. Eita, pastor, o que é a sinagoga? A sinagoga, ela era um local onde os judeus se reuniam para estudar as escrituras sagradas, para estudar a Bíblia, né? Então Jesus está dizendo, olha, vocês vão pregar esse evangelho, essas boas novas para os judeus primeiro, porque é a casa de Israel, é o povo escolhido por Deus, né? E eles vão, a maioria não vai crer, não vai aceitar que eu sou o Messias e vai expulsar vocês das sinagogas. E pior ainda, diz aqui Jesus, vai chegar uma hora em que as pessoas vão matar vocês pensando que estão com isso agradando, né? Cultuando a Deus. Olha que coisa horrorosa. E é exatamente o que aconteceu com a igreja primitiva, né? Onde vários apóstolos foram presos pelo rei Herodes, por exemplo, que era um rei judeu, né? Da Judéia, e foram mortos à espada, foram mortos torturados, né? E a Bíblia nos afirma que o rei fazia isso para agradar aos líderes religiosos, aos judeus. Veja que coisa triste. E hoje não é diferente. E ao longo da história, não é? Os cristãos foram perseguidos pelo Império Romano, foram mortos em arenas, né? Jogados aos leões para serem comidos vivos ali na frente de todo mundo, como se fosse um espetáculo, não é? Imagina. E ao longo da história foi assim também. E hoje não é diferente, né? Tem muitos locais, como a gente já falou, que realmente os cristãos são perseguidos. E essas pessoas fazem isso julgando, como Jesus está dizendo aqui, pensando que estão agradando ao Deus deles, né? Fazem aí isso como uma oferta ao seu Deus, que não é o nosso Deus, né? E aqui Jesus, no verso 3, ele explica bem isso, quando ele diz assim, ó, isto farão porque não conhecem o Pai, nem a mim. E é exatamente isso, né? Fazem isso porque não conhecem o Deus Pai, nem a Jesus Cristo, né? O Deus Filho, a palavra de Deus, o verbo de Deus. E aí no verso 4, Jesus diz, ora, estas coisas vos tenho dito, para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos las disse. Então, olha, recordem, viu? Quando chegar, quando acontecer, veja que eu disse já. Jesus segue, não vos las disse desde o princípio,
porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Então, Jesus falando, para os discípulos: olha, pessoal, eu vou passar por tudo isso, depois eu vou para junto do Pai, vocês não terão mais comigo, não me terão mais aqui pessoalmente, em carne, como vocês têm hoje. E aí os discípulos ficaram tristes, A tristeza encheu o vosso coração, disse Jesus. Mas aqui Jesus está dizendo, olha, que não vai deixar a igreja sozinha, Não vai deixar a igreja sem cuidado, sem a presença de Deus. Veja no verso 7 que Jesus diz: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Então, olha, Consolador aqui na minha Bíblia está com letra maiúscula. Está na sua também? Então, quem é o Consolador? Ele é o Espírito Santo de Deus, É o Consolador. Então, veja que bonito Jesus está falando aqui, Ele está dizendo que se ele não for, se ele não passar por toda essa tortura, crucificação, morte, ressurreição e ir para o Pai, se ele não fizesse tudo isso, ele não poderia enviar no seu lugar o Consolador, o Espírito Santo, para ficar conosco. Então ele está alegrando os discípulos, dizendo: olha, não fique triste não. Eu vou, mas eu vou mandar no meu lugar o Espírito Santo que vai ficar com vocês aqui. E aí a gente já aprendeu algumas funções do Espírito Santo. E agora Jesus vai dizer mais detalhes, um detalhe muito importante sobre uma função fundamental do Espírito Santo. Sabe o que é? Vou falar para você, mas não é agora não. Depois do nosso intervalinho, você fica aí nos acompanhando, vai adorando a Deus com esses louvores aí que vem agora, vai agradecendo a Deus por essa liberdade que a gente tem de cultuá-lo aqui no Brasil, e também vai pedindo a Ele, em oração, que a gente não fique molenga por causa disso, que a gente não fique tão acomodado, tão relaxado que acabe esfriando a nossa comunhão com Deus, Vai pedindo isso aí, vai orando, que daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Com a segunda parte, para a gente ver aqui o que é que o Espírito Santo, o que Jesus vai dizer que vai ser uma das principais funções do Espírito Santo. Então, glória a Deus. Até daqui a pouquinho. Fica na paz de Jesus, a gente volta já já. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752.
Opa, glória a Deus, queridos ouvintes, estamos de volta para o segundo bloco aí do seu programa Aprendendo a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa e nós estamos aqui para continuar o nosso programa, né? Nós paramos no bloco anterior, lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7, né? Foi o último que lemos aqui, onde Jesus diz assim, ó, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Então tá aqui, o Consolador, com C maiúsculo, não é? É o nosso queridíssimo Espírito Santo de Deus. Terceira pessoa que compõe esse nosso Deus, que são 3 pessoas em um único Deus. Então tá aí Jesus dizendo, né? Porque os discípulos estavam tristes, mas mestre, o Senhor vai... Engraçado. Primeiro eles ficaram tristes porque Jesus disse que ia morrer. Depois Jesus falou, não, mas eu ressuscito, só que depois eu vou para o Pai. Aí eles ficaram tristes porque Jesus iria para o Pai e não ficaria mais ali com eles. Dá até para entender, né? Que, imagina, eles passaram 3 anos convivendo ali com Jesus, né? Andando junto, viajando pelos lugares ali de Israel, ensinando, não é? Aprendendo, fazendo maravilhas, não é? Tendo aquela comunhão ali cara a cara, não é? Abraçando em carne ali o Mestre, né? O próprio Deus, imagine. Realmente foi um privilégio, não é? E estavam tristes ali. Poxa, Jesus, o Senhor não vai mais... Como é que vai ser? Aí Jesus está dizendo, não fique triste não, porque eu vou, mas eu vou enviar o Consolador. E aí, a gente estava falando no bloco anterior, o que esse Consolador vai fazer, né? Já sabemos que ele é o nosso professor, o Espírito Santo, que ele não deixa a gente esquecer as palavras de Jesus. Mas olha só aqui o que Jesus fala em João, continuando, né, a nossa leitura. João, capítulo 16, versículo 8. Diz assim, Jesus falando. Quando ele vier, ele quem? O Consolador, não é? O Espírito Santo. Depois que Jesus morrer, ressuscitar e subir aos céus, né? Jesus estava falando naquela época ali para os discípulos. Então ele diz, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha, grande função do Espírito Santo no mundo aqui, junto com a igreja. Qual é a função do Espírito Santo? Ele convence o mundo. O que é o mundo, né? A gente já falou isso bastante aqui. Sempre que a Bíblia fala o mundo, eu não sou desse mundo, o mundo é esse conjunto de costumes, regras, não é, que dominam a humanidade. Quais são os costumes e as regras que dominam a humanidade? É a traição, a mentira é válida, né? A traição é bom, né? A sensualidade está valendo, não há compromisso, né? Ninguém é de ninguém, todo mundo é de todo mundo, pode fazer o que quiser, não é? Pode até matar se a pessoa não se incomodar, né? Se a pessoa ficou grávida, hoje em dia no Brasil, a nossa Suprema Corte, né? Supremo Tribunal Federal, veja que tristeza, né? Diz que até os 3 meses de gravidez a mulher pode, porque não quer ter um filho, aborta, né? Vai lá e assassina o menino, vai numa clínica, o médico insere na mulher até o útero um ferro pontiagudo, picota o bebê todinho, depois suga os restos do bebê com um aspirador. É assim que se faz um aborto, se você não sabia, não é? E isso, pela lei dos homens, tá legal, tá valendo, né? Basta a mulher declarar que psicologicamente não está preparada, que não quer e tudo mais. E tá ok, tá valendo. Veja que coisa, né? Triste, né? Então, esse é o mundo, né? Onde a vida de um feto, não é? Que é algo, que é alguém. Um feto não é algo, é alguém, não é? A diferença de um feto para mim, para você,
é apenas o tempo e a comida, não é? Que aquele feto, se você deixar ele se alimentar direitinho, e se você der tempo a ele, em alguns anos ele vai estar igual a mim, igual a você, na verdade. Então é uma pessoa como eu e você. Mas a gente acha que não, muita gente acha que não, porque não se vê, está dentro da barriguinha da mulher, não é? Então só por causa disso ele não seria uma pessoa, e o mundo diz assim, pode matar, não tem problema não, é legal, está na lei dos homens, não é? Então esse é o mundo, não é? Então Jesus está dizendo isso, ó, quando ele vier, quando o Consolador vier, convencerá o mundo, convencerá esse sistema corrupto, podre, não é? Esse sistema corrompido, caído, não é? Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí Jesus vai explicar o que é cada coisinha dessa, né? No verso 9 ele diz: do pecado, porque não creem em mim. Então tá aí, ó. O principal pecado, a pessoa pode pensar, pastor, qual é o pecado pior que tem, não é? Tem pecadão e pecadinho, não é? A mentira é um pecado, matar uma pessoa, eita, isso é um pecadão. A mentira seria um pecadinho. Só, queridos, que para Deus o pecado não tem tamanho, não é? A Bíblia não fala em nenhum ponto das Escrituras fala de pecado grandão e pecado bobinho, né? Pelo contrário, né? Muitas vezes a Bíblia compara coisas que para a gente parece que são muito diferentes, mas que para Deus é igual, né? Muitas vezes a falta de amor e a avareza é considerada como assassinato na Bíblia. Veja que coisa. Então não tem pecadinho nem pecadão, mas de todos os pecados, de toda a desobediência a Deus, o que mais entristece a Deus é isso que Jesus está falando, ó, do pecado, porque não creem em mim. Jesus está falando de si mesmo aqui. Quer dizer, o pecado que mais deixa Jesus triste é que o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, do universo, das estrelas, das galáxias, do Sol, da Lua e do ser humano, né? Esse Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, onisciente, onipresente, esse Deus decidiu, por amor a mim e a você, ele decidiu descer do céu e tomar forma de um ser humano, né? Se fazer carne e viver como um ser humano comum e sofrer e pagar o preço no nosso lugar. Ele decidiu fazer tudo isso por amor, e a gente, como eu também era assim, né? Antes de abrir os olhos, né? Antes do Espírito Santo me convencer desse pecado, e a gente simplesmente diz, não, eu não creio em Jesus, eu não creio que isso realmente aconteceu, ou até creio que isso aconteceu, mas não creio que Jesus é Deus. Acho que Jesus era um ser humano comum, um profeta, né? Um homem bonzinho. Então esse é o pecado que entristece profundamente a Deus. E aí vem Jesus dizendo, o Espírito Santo vai convencer o mundo. Veja que não somos nós os pregadores, as pregadoras, os evangelistas, as pessoas que pregam a palavra. Não é pela nossa capacidade que você é convencido, não é? Não é assim, poxa, aquele pregador, aquela pregadora fala tão bonito que eu me convenci. Não é por isso. Na verdade, quem convence, quem vai aí no seu coraçãozinho falar forte, é o Espírito Santo de Deus. Esse sim é que vai falar profundamente ao seu coração. Esse é que vai trazer para você revelação, é que vai, confirmar no seu coração isso aqui que nós estamos falando, não é? Então, à medida que a gente fala, você sente o seu coraçãozinho queimar, você sente aí uma voz dizendo, é isso aí, tá certo, é minha palavra, creia, confie. Isso aí é o Espírito Santo.
É Ele que está aí junto de você, querendo morar dentro do seu coração, querendo fazer parte da sua vida, querendo dirigir a sua vida, se você permitir. Então é Ele que faz esse convencimento, não é nenhum ser humano, nenhuma capacidade de ninguém aqui na Terra, né? Afinal, a Bíblia nos diz que não há um justo sequer na face da terra, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, estão afastados da glória de Deus. Então Jesus Cristo é que nos leva de volta para essa presença de Deus, né? Crer em Jesus, praticar sua palavra, obedecê-lo, nos arrependermos é o que leva a gente de volta. Então, tá aí o Espírito Santo. A primeira coisa que ele vai convencer do pecado, porque não creem em mim, disse Jesus. Segunda coisa, no versículo 10, da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Muita gente não entende esse versículo. Da justiça, quer dizer, o Espírito Santo vai me convencer da justiça, porque Jesus vai para junto do Pai, nós não vamos mais ver Jesus. Como é isso? Não entendi não, pastor. Vou explicar para você. Jesus, na época que ele se apresentou em carne, que ele veio aqui na terra, ele primeiramente buscou revelar que ele era o Messias para os judeus, o povo de Israel, e depois também para os gentios, que eram as pessoas como nós, que não somos descendentes do povo de Israel, não é? Descendentes de Abraão na carne, não é? Bem, e aí o que aconteceu quando Jesus se apresentou? Quem foi que perseguiu Jesus? Quem foi que, em todo lugar que Jesus falava, tinha sempre lá os líderes religiosos da época para tentar contestar Jesus, para negar que Jesus era o Messias, para armar pegadinhas, não é? Armadilhas, para ver se Jesus falava alguma blasfêmia ali, para ser preso, morto, não é? Então, Jesus não foi aceito pelo seu próprio povo. Isso é interessante, como o próprio começo do Evangelho de João, não é? Quando nós lemos ali no capítulo 1, ele diz que Jesus, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, veio para os seus, para o seu povo, mas os seus não o receberam. E aí é quando vem a bênção para nós, quando diz: e para aqueles que o receberam, quer dizer, que acreditaram nele, que se arrependeram, que entregaram o governo de suas vidas a ele. Então, para aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então é assim que nós nos transformamos, somos feitos filhos de Deus, quando a gente recebe esse Jesus e os próprios líderes do seu povo não creram e não receberam. Então, quando Jesus diz, o Espírito Santo vai convencer vocês da justiça, primeiro vai convencer que Jesus é real, que Jesus é mesmo o Messias, e que Jesus, ele veio aqui na Terra para ser a justiça na nossa vida. Que a gente até já ensinou isso em outros programas aqui, mas imagine, quando acontece um crime, aconteceu um crime, alguém matou uma pessoa. Aí qual é a sequência natural das coisas? A polícia vai atrás do assassino, prende o assassino, investiga, oferece apresenta a investigação, não é um inquérito para o Ministério Público, os promotores de justiça. O promotor avalia o inquérito e, se concordar com as conclusões, apresenta à justiça uma denúncia, não é? E aí o juiz avalia a denúncia. Se o juiz vê que a denúncia tem algum fundamento, o juiz marca um julgamento. E aí a pessoa é julgada, às vezes pelo próprio juiz, às vezes por um júri popular, dependendo do crime, não é, que cometa. E se essa pessoa for condenada, a pessoa então é sentenciada pelo juiz a uma pena, não é assim? E aí a pessoa é presa, muitas vezes é pena privativa da liberdade, não é? A pessoa é presa, encarcerada, passa ali alguns anos na prisão
E quando a pessoa sai, quando cumpre toda a sua pena, então se diz, foi feita a justiça, não é? Porque o criminoso, o transgressor da lei, foi preso, cumpriu a pena e quando sai do cumprimento da pena, está paga a sua dívida com a sociedade. Você pode não concordar com o tamanho da pena, mas se a lei foi cumprida, diante da lei aquela pessoa está limpa, pagou o seu débito com a sociedade. Então isso é fazer justiça, é aplicar a pena para o culpado, não é? Então Jesus, ele é a nossa justiça. Por quê? Porque nós merecíamos aquela pena que ele pagou. Nós é que merecíamos sermos humilhados pelos nossos pecados do dia a dia, de tudo que a gente fez antes de conhecer Jesus. E muitas vezes a gente escorrega, se distrai, não vigia e acaba escorregando durante essa caminhada com Jesus. Quando a gente escorrega, faz o quê? Corre para pedir perdão, não é? Para confessar, para se arrepender. E faz de tudo, pede ajuda ao Senhor, o Espírito Santo se movendo dentro de nós para não voltar àquela prática, né, do pecado. Mas aquela pena ali, aquela humilhação que ele passou de andar seminu pelas ruas, carregando a cruz, todo ensanguentado, de ser humilhado publicamente, né, de ser executado publicamente, aquilo ali era para nós, mas ele pagou a pena no nosso lugar. Aqui no nosso sistema de justiça, nas leis do Brasil e de todo o mundo, não é permitido outra pessoa pagar a pena no seu lugar. Imagine, o filho matou, é condenado, aí o pai, não é, por amor, diz, não, seu juiz, eu vou para a prisão no lugar do meu filho, não é? Ou a mãe. Tenho certeza que muitos pais fariam isso, né, de todo o coração. Mas a lei não permite. Quem tem que pagar a pena é quem cometeu o crime. Mas Deus, pelo seu infinito amor por mim e por você, o que ele fez? Ele disse, não, eu vou lá pagar essa pena, eu vou fazer justiça, eu vou cumprir essa pena e vou, depois que eu fizer isso, eu vou abrir uma porta para quem quiser usar essa porta que eu abri, para quem quiser usar os meus méritos, Jesus dizendo, né? O que eu conquistei naquela cruz, a pessoa que quiser, que crer, que me obedecer, que se arrepender, ela estará justificada pela minha justiça. Quer dizer, Jesus está fazendo passar a justiça dele para você e para mim, se a gente crer. Olha que bonito. Então é isso que ele está dizendo aqui, da justiça, porque vou para o Pai. Ou seja, ele está dizendo, olha, vocês aí, judeus, vocês que não creram que eu sou o Messias, eu vou morrer, mas eu volto, eu vou ressuscitar e depois eu volto para junto do Pai. Sou eu o Messias. Eu sou a sua justiça. O Espírito Santo vai convencer aquele que abriu o coração disso aí, que eu sou a justiça das pessoas que creem. Olha que bonito, né? Um versículo tão curtinho, com tanta revelação. E aí no versículo 11, Jesus continua. Também o Espírito Santo vai convencer do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então Jesus está falando aqui de quem? Quem é o príncipe deste mundo? Mais uma vez, o que é este mundo, né? Quando a Bíblia fala de mundo, está falando desse sistema corrupto, enganador, pornográfico que governa o mundo, não é? Quem é o príncipe deste sistema, deste mundo? Quem é aquela pessoa? Ele também é uma pessoa, não é uma força. Não é uma força, o bem e o mal, não. Ele é uma pessoa. Ele se chama Satanás, que quer dizer inimigo em aramaico. Ele se chama diabo, que quer dizer falso acusador. Então, ele é o príncipe deste mundo. É ele que rege as pessoas que estão vivendo debaixo dessas regras, né? Onde vale tudo, ninguém é de ninguém, faço o que eu quero, minto quando preciso, né? Para conseguir qualquer coisa, passo por cima mesmo, pornografia generalizada. Então, ele é o príncipe desse mundo, né? E Jesus diz, ó, o Espírito Santo vai convencer que haverá um juízo. Lembra que a gente falou aqui do crime, não é?
da pessoa comparecer diante do juiz. Então o Espírito Santo vai convencer a pessoa de que vai ter um dia onde a gente vai comparecer, eu e você e cada um de nós, diante de Deus, e vamos prestar contas a Deus daquilo que fizemos aqui na terra. E aí não vai ter ninguém do nosso lado, nenhuma outra pessoa, para dizer, olha Deus, mas ele é bonzinho, ela é boazinha, olha, eu pago a pena no lugar dele. Não, só Jesus pagou a pena no nosso lugar. Então se a gente não escolheu por Jesus, não creu, não teve fé nesse sacrifício, nesse presente de Jesus, aí nesse dia de prestação de contas, a gente não vai ter nenhuma justiça cumprida na nossa vida. Olha que coisa triste. E aí o que aconteceria? Condenação, não é? Então o Espírito Santo vai convencer as pessoas disso, que há um juízo, que a gente vai prestar contas daquilo que fazemos, que aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. É a lei da semeadura que Deus nos mostra cada dia na natureza que Ele criou para nós, não é? Plantei um caroço de manga, vai nascer o quê? Uma mangueira. Não tem como nascer um mamão dali, não é? Nem maçã, nem uva. Não é? Então plantei, colhi. Não é? Então é isso que Jesus está nos alertando. E mais, que o Espírito Santo vai nos convencer disso, e de que o príncipe deste mundo, o diabo, Satanás, para ele não há mais salvação, não há mais solução. Então Satanás ele já está completamente julgado e condenado. E por isso ele quer, nesse dia de prestação de contas, levar com ele quantos ele puder para esse local terrível onde ele será lançado. Não é assim entre os bandidos, né? Você já viu ali vários casos reais, não é? Você tem acompanhado agora, não é, como acontece quando um bandido é preso, não é? E ele é descoberto e é provado coisas contra ele. Qual é o primeiro pensamento, né, que vem na cabeça do bandido? Ele diz: olha, eu é que não vou pagar essa pena sozinho, não é? Enquanto fulano, cicrano e beltrano que me ajudaram nesse crime vão ficar aí solto na boa, não. Vou denunciar tudinho, né? Assim, vou dizer também para eles virem junto comigo. Então esse é o diabo. O diabo é assim, ele quer, se ele puder, ele arrasta a maioria, quantos ele puder, ele arrasta para essa condenação junto com ele. Então está aí uma grande função do Espírito Santo, né? Gostaram aí de saber que o Espírito Santo faz tudo isso aí que Jesus está falando, né? Que maravilha. E mais, Jesus ainda diz mais aqui, no verso 12, Jesus diz: tenho ainda muito que vos dizer. Eita, já pensou? Mas vós não o podeis suportar agora. Veja, né? Naquele momento os discípulos não estavam preparados ainda, né? Aí vem no verso 13: quando vier, porém, o Espírito da verdade, olha de novo o Espírito Santo, porque Espírito está com E maiúsculo. Então, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Olha que lindo, gente. Outra função espetacular do Espírito Santo é nos guiar até a verdade. E aí vamos lembrar, não é? O que é a verdade, né? Você poderia dizer: pastor, o que é a verdade, né? Existe uma verdade absoluta ou tudo é relativo? Existe sim uma verdade absoluta. E essa pessoa que é a verdade declarou, clamou, né? Essa pessoa, ela requereu esse título para ela, é Jesus Cristo. Lembra que a gente já leu isso, né? Quando Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não é assim que ele falou? Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então quem é a verdade? É Jesus, a palavra de Deus, o verbo de Deus, a palavra de Deus. Isso aí que nós estamos lendo, e a presença dele que nós podemos ter dentro de nós.
Então, quando Jesus diz o Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade, ele está dizendo isso. O Espírito Santo vai guiar vocês até mim, Jesus está dizendo, até a minha presença. Porque ele vai falar as coisas que eu vou dizer para ele falar para vocês, para ele anunciar para vocês. Inclusive coisas que vão acontecer. É exatamente o que essa profecia de Jesus se cumpriu quando o Espírito Santo revelou a João, o evangelista João, esse aí que escreve esse evangelho, o que iria acontecer na segunda vinda de Jesus, quando virá o julgamento, quando Deus fará uma nova terra e um novo céu para todos aqueles que seguiram a Jesus poderem habitar com Deus. Isso está escrito no livro de Apocalipse, olha que bonito, chamado Revelação. Em grego, né, Apocalipse é revelação. Então se cumpriu essa profecia de Jesus. E aí no verso 14 ele diz: Ele, o Espírito Santo, né, me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Olha aí. Então hoje o nosso meio de campo com Jesus é o Espírito Santo. O Espírito Santo recebe as coisas de Jesus e transmite para a gente. Como, pastor? Olha, a palavra de Deus já está escrita e terminada. É essa aqui, é a Bíblia. O Espírito Santo ele vem trazer para nós a revelação dessa palavra, para a gente entender. Por exemplo, é o que nós estamos fazendo aqui agora com você. E os outros irmãos fazem aqui na rádio, revelar a palavra, explicar, não é? Para que você entenda, para que o Espírito Santo leve esse entendimento para você, né? Então, linda, né, essa função do Espírito Santo. E aí Jesus segue dizendo: tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Então aqui, ó, Jesus dizendo mais uma vez, olha, eu e o Pai somos um, né? Tudo que o Pai tem é meu. Olha, então se tudo que o Pai tem é de Jesus, então o Pai e Jesus, ambos são Deus, né? Estão no mesmo nível. E por isso que Jesus está dizendo que o Espírito Santo vai anunciar o que é de Jesus e o que é do Pai, né? Vai anunciar para nós. Aí no verso 16 vem: um pouco e não mais me vereis. Outra vez um pouco e ver-me-eis. Jesus falando aí a respeito da crucificação, da morte e da ressurreição. E aí os discípulos, né, no 17 fazem assim: então alguns dos teus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isso que nos diz? Um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. E vou para o Pai. O que é isso, né? Quer dizer, eles não estavam entendendo o que Jesus queria dizer, né? E continuaram perguntando no verso 18. Diziam, pois, que vem a ser esse um pouco? Isso é o quê? Um pouco de tempo é o quê? São alguns anos, meses, dias? O que é? Não compreendemos o que quer dizer. Então os discípulos ficaram aí nessa dúvida, né? E aí Jesus foi socorrer eles, né? Foi acudir eles dizendo: olha, no 19 aqui, percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes o seguinte: indagais entre vós a respeito disso que vos disse? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Jesus perguntou: vocês não entenderam não? Foi isso aí que eu falei? Ele vai explicar aqui, ó, no verso 20. João 16, 20. Em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Olha o mundo aí de novo. Na crucificação de Jesus, né? Na morte de Jesus. Os que seguiam Jesus se choraram, lamentaram, mas o mundo, os líderes religiosos, ficaram vibrando. Oba, conseguimos, né? E Jesus segue dizendo: vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Oh, aleluia! Aí no 21 Jesus vai fazer uma comparação. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Porque dói, não é? Principalmente naquela época que não tinha cesariana. Todos eram partos normais. E aí Jesus segue: mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem.
assim também agora vós tendes tristeza. Jesus continuou. Mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Oh, aleluia, que é quando Jesus ressuscitar, né? Verso 23. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos-la concederá em meu nome. Olha aí. Por isso que a gente pede as coisas ao Pai em nome de Jesus, tá vendo? Não é um crentez, não é uma religiosidade, não. Em nome de Jesus. Aí Jesus segue. Até agora, no 24, até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Oh, aleluia. Glória a Deus, hein? Que alegria essas palavras de Jesus. Quanta revelação aqui, né? Quantas maravilhas o nosso Jesus revelou, né? Que feijoada espiritual para a gente poder degustar, não é? Glória a Deus, glória a Deus. Eu queria, ouvinte, agora orar pela sua vida diante dessa palavra. Se você puder fechar os seus olhinhos aí, onde você estiver, sossegar aí o seu coração e vamos orar. Paizinho querido, Paizinho, em nome de Jesus, nós estamos entrando na Tua presença para Te pedir, Senhor, como disse aqui Jesus. Eu quero pedir inicialmente, Pai, pela vida desses ouvintes, que eles estejam em paz, Pai, que o Senhor possa ministrar na vida deles agora paz, que é o que está faltando para as pessoas nesse mundo. Que o Senhor possa, Espírito Santo, aí do ladinho dessa pessoa que ainda não te conhece, ou morando dentro dessa pessoa que já te conhece, que o Senhor possa se mover completamente, Espírito Santo, cumprindo a tua função de nos conduzir até a verdade. E a verdade nós aprendemos que é Jesus. Então cumpre o teu papel, Espírito Santo. Eu te agradeço pela tua disposição, Espírito Santo, de vir habitar dentro de nós, seres humanos tão falhos, tão cheios de problemas, tão cheios de perturbações, mas o Senhor a si mesmo usa o ser humano falho, complicado, bagunçado. O Senhor usa. O Senhor, quando é dado ao Senhor, Espírito Santo, a permissão, quando a gente deixa o Senhor operar, aí o Senhor vai trabalhando o nosso coração. O Senhor nos convence do pecado, do juízo, da justiça. O Senhor nos ensina todas as coisas, Espírito Santo. O Senhor nos conduz à verdade. Faz isso agora, Pai, em nome de Jesus, na vida desses ouvintes que estão nos acompanhando. Faz isso agora, eu te peço. Derrama toda a tua virtude, derrama todo o teu poder, inunda esse coração com um abraço de amor tal que seja irresistível, Pai, em nome de Jesus. Que essa pessoa seja quebrantada. Ouvinte, se quebrante agora diante do Senhor. Desça desse seu pedestal se você está nele. Quebre esse coração de pedra se você está com o coração duro. Se quebrante diante do Senhor. E permita que o Espírito Santo entre e more no seu coração. E te faça, te conduza, te leve à verdade que é Jesus. É o que eu peço para a sua vida. Em nome de Jesus, eu já agradeço ao Pai, porque sei que o Pai, o Espírito Santo e Jesus trabalham incessantemente para que você, ouvinte, receba essa presença de Deus, para que você receba a salvação, receba uma nova vida e uma segunda chance. Em nome de Jesus. E se você concorda comigo que isso é possível, diga aí amém e graças a Deus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Que bom, Senhor, que bom. Glória a Deus. Queridos ouvintes, olha, hoje é quinta-feira, não é? Não vamos esquecer. É o dia de estarmos juntos pessoalmente. Eu, pastor Gilberto Costa, que vos fala aqui, a missionária Fátima Coimbra, minha esposa, e todos os queridos que
estão ali conosco no nosso encontro bíblico, não é? Para a gente aprender mais ainda a palavra de Deus. Então hoje, às 8 horas da noite, ali na Requinte Recepções, fica no bairro do Arruda, pertinho do estádio do Arruda. Então daqui a pouco vem uma vinhetazinha que vai explicar bem direitinho para você como é que é o endereço, tá bom? Então estaremos lá para a gente junto aprender mais ainda da palavra de Deus. E se você deseja ouvir os programas anteriores, você perdeu algum programa e quer ouvir, é fácil. Se você tem Facebook, é só procurar a nossa fanpage. Procura lá assim, ó, Ministério Evangélico de Ensino Bíblico, ok? E se você não tem o Facebook, não tem problema, você vai no nosso blog, vai direto na internet no endereço Ministério Evangélico de Ensino Bíblico.blogspot.com.br, ok? Ministério Evangélico de Ensino Bíblico.blogspot.com.br. Blogspot é B de bola, L de lata, O de Orlando, G de gato, S de sapo, P de pato, O de Orlando, T de tatu. Anotou direitinho? Então fica à vontade para compartilhar, para ouvir os programas e para ser tocado aí pela palavra de Deus, tá bom? Então por hoje é isso, até o próximo programa, até hoje à noite para quem estará conosco. Então fiquem todos na paz e na graça desse Deus lindo, maravilhoso, fofinho, doce, suave, amoroso, perfeito e fiel, tá bom? Fiquem na paz então, queridos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Você acabou de assistir o programa Aprendendo a Palavra, trazido pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra.